sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Brasil Multiresistente. Hoje teremos uma entrevista à distância com a Ana Beatriz, uma farmacêutica graduada há 2 anos pela Universidade Federal de São João e que já na graduação se apaixonou pelo ramo da microbiologia. Ela vai falar um pouquinho para vocês como é que foi essa jornada na microbiologia e o que despertou o interesse pelas bactérias multiresistentes. Olá, meu nome é Ana Beatriz, eu sou farmacêutica há quase 2 anos, faço 2 anos como farmacêutica no começo do ano que vem. Eu me graduei pela Universidade Federal de São João del Rei, aqui em Minas Gerais, no campus de Divinópolis, e hoje em dia eu resido há 2 anos em Belo Horizonte. A orientadora, a doutora Magna, me guiou para dentro da microbiologia, e eu fiz o meu TCC e a minha iniciação científica na microbiologia ambiental, onde o meu objetivo, o objetivo da minha pesquisa era descobrir se o tratamento na qual uma estação de tratamento de esgoto realiza no esgoto da cidade, de uma cidade pequena aqui em Minas Gerais, se esse tratamento consegue retirar as bactérias multiresistentes antes que caia no rio. Então eu pegava uma amostra do esgoto bruto assim que ele caía na estação de tratamento e do efluente, ou seja, pós todo o tratamento realizado antes de cair no rio. E eu descobri, nós já microbiologistas já imaginamos como essas bactérias são espertas, a gente já sabe, e eu consegui isolar diversas bactérias resistentes, principalmente carbapenêmicos, que cairiam no rio. Ou seja, a conclusão foi que todos os dias diversas bactérias multiresistentes caem nos rios e vão parar nas comunidades. Isso em uma cidade pequena, né? Minha pesquisa. Imagina numa grande cidade, numa metrópole. Foi um tema muito importante que me deixou em alerta total com a resistência antimicrobiana. Logo depois disso, eu precisava fazer um estágio final e eu passei num processo seletivo no Hospital das Clínicas aqui de Belo Horizonte, né, no laboratório de microbiologia aqui do Hospital das Clínicas. E eu fiz 6 meses de estágio e fiquei mais 1 ano e meio trabalhando num projeto chamado VigiRAN, que eu vou falar um pouco mais sobre ele. Assim que eu finalizei as minhas atividades no projeto, eu fui fazer mestrado. Hoje em dia eu sou mestranda na Faculdade da Santa Casa, daqui de Belo Horizonte, e eu trabalho com uma bactéria muito pertinha chamada Morganella morgani. E hoje em dia, atualmente, eu estou na metade do meu mestrado, e depois disso espero fazer um doutorado, tudo na área de microbiologia, tudo dentro da resistência antimicrobiana, que é o que eu amo. A primeira pergunta que fizemos à Ana Beatriz foi como o projeto de fortalecimento do Sistema Brasileiro de Vigilância à Resistência Antimicrobiana, com o apoio da Anvisa e do CDC, ajuda na detecção dessas bactérias resistentes. Falando um pouco mais sobre esse projeto que eu participei, o VigiRAN, é um projeto enorme que engloba o Brasil todo, tem vários bracinhos fora do Brasil. É uma parceria entre a Anvisa, Ministério da Saúde, Fiocruz, LACENS, Laboratórios de Referência do Brasil todo, hospitais de todos os estados, de todas as regiões do Brasil. E esse projeto ele tem como objetivo fortalecer o nosso sistema de vigilância à resistência antimicrobiana aqui no Brasil. E qual que era o meu papel dentro desse projeto? Eu trabalhava dentro do laboratório de microbiologia do Hospital das Clínicas aqui em Belo Horizonte, que é o único hospital de Minas Gerais que participa desse projeto. O meu papel principal eu trabalhei em 2 braços desse projeto. Um deles era o envio de cepas multiresistentes, ou seja, eu pegava cepas multiresistentes isoladas a partir de amostras de pacientes do Hospital das Clínicas, testava diversos antimicrobianos novos que estão para ser lançados, que estão sendo testados, porque a gente sabe como que a gente tem que correr contra o tempo para a gente lutar contra essa resistência antimicrobiana que está cada vez, né, evoluindo e na nossa frente, a gente tem que tentar conter ela de toda forma. Então eu testava diversos antimicrobianos novos, também testava antifúngicos, a gente trabalhava com Cândida também. Depois de realizar todos esses testes, eu enviava para o laboratório de referência aqui de Minas Gerais, que é a FUNED. A FUNED também realizava diversos testes, inclusive PCR, rastreava geneticamente essa bactéria, e depois essas cepas eram enviadas para a Fiocruz, que é a matriz desse projeto, é para lá que a gente enviava.
E eu trabalhei também num outro bracinho dele, que é o BR Glass. É um portal transparente que compila dados do Brasil todo, de todas as nossas regiões, de todos os hospitais participantes desse projeto, hospitais de grande porte. A gente compilava dados de todas as bactérias que foram isoladas a partir de amostras de pacientes, resistentes ou não. Todas as bactérias a gente compilava em planilhas, enviava esses dados são compilados em um grande portal, e o BR Glass ele é uma parte do Glass, que é um portal global, a nível mundial, de extrema importância, porque a gente entende mais sobre a resistência em outros lugares, não só aqui no Brasil. Então, a gente sabe como funciona a resistência, qual tipo de micro-organismos são mais resistentes na Europa, na África, na Ásia. A intenção desse portal global é essa, é a gente entender a resistência em todos os lugares. Inclusive, eu tive oportunidade de estar em diversos congressos aqui no Brasil, em que dados desse portal do BR Glass, dados desse projeto foram apresentados. Tamanha a importância de dados estatísticos robustos, com muita quantidade, para a gente entender mais como funciona a resistência aqui em Minas, no Norte, no Nordeste. Para quem não conhece, novamente, vigiham.org. Foi um prazer participar desse projeto, eu já encerrei minhas atividades nele, mas foi um prazer trabalhar no Hospital das Clínicas também. E conheçam mais, saibam mais sobre resistência antimicrobiana, porque a importância é assim enorme. Ana Beatriz, muitas pessoas ainda acreditam que não há problema nenhum em utilizar antibióticos sem receita. Então, baseada na sua experiência e em conversa com outros especialistas, que tipo de impacto esse comportamento causa e o que você diria para a conscientização dessas pessoas? Falando um pouco mais sobre o uso indiscriminado de antibióticos, primeiramente eu preciso dizer que eu tenho certeza que a resistência antimicrobiana ela é um assunto pouco falado, pouco discutido, que a população se preocupa pouco quando a gente compara com a dimensão do problema. Para mim, um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta hoje é a resistência desses micro-organismos. E trabalhando com microbiologia ambiental, primeiramente, né, lá na minha graduação, me fez entender um pouco mais sobre... existe um conceito chamado One Health, que ele trata principalmente da interconexão entre a saúde humana, animal, ambiental, como que está tudo ligado. Se você toma um antibiótico de forma errada, sem estar com uma infecção bacteriana, se você interrompe pela metade o seu tratamento, não é um problema só seu, é um problema de todo mundo. Essa bactéria, a bactéria resistente que é selecionada quando você toma esse antibiótico, ela cai no esgoto. O meu projeto, a minha iniciação científica comprovou que o tratamento de esgoto, na maioria das vezes, ele não é o suficiente para tirar todas as bactérias multiresistentes. Elas sobrevivem, elas caem no nosso rio, elas vão parar na comunidade, nas escolas, nos hospitais, creches. E aí, posteriormente, eu fui trabalhar num hospital de grande porte, e a microbiologia clínica me mostrou as consequências lá do meu projeto de iniciação científica. A consequência de uma bactéria resistente cair no esgoto. Todos os dias a gente tinha médicos desesperados ligando porque o paciente estava morrendo, porque a bactéria estava forte demais, resistente demais, todos os antibióticos que ele testava não eram suficientes. A gente tinha pacientes jovens falecendo de sepse, de infecção de ferida operatória, infecção urinária que progredia rapidamente. Então, eu acho que a microbiologia ambiental e a microbiologia clínica juntas me mostraram a gravidade do problema. Muitas vezes a gente chegava a amostra para a gente no hospital, a gente precisava das 24 horas que uma bactéria precisa para crescer em um meio de cultura, para a gente ter aí o perfil de suscetibilidade dela, e o paciente não tinha esse tempo. Então o paciente falecia no meio do processo porque a bactéria, dentro do laboratório de microbiologia, ela precisa de 24 horas para crescer. O paciente não tinha esse tempo. Então,
a gente não entende como que está tudo ligado. Quando se trata da conscientização do uso de antimicrobiano, eu consigo pensar em 3 tópicos principais. O primeiro é, as pessoas precisam entender que o antibiótico ele é usado apenas para infecção bacteriana. Então, se você está com uma gripe, um resfriado, Covid, Zika, uma dor de garganta, se o seu médico não te diagnosticou com uma infecção bacteriana, você não deve tomar antibiótico. O antibiótico ele só serve para matar bactérias. Então, você precisa ser diagnosticado, o médico vai te fazer exames, vai te pedir exames, com os resultados em mãos. Se você tiver com uma infecção bacteriana, ele vai te receitar o antibiótico. Aí sim, você vai tomar esse antibiótico. Então, a primeira coisa é você entender que o antibiótico só mata a bactéria. Ele não vai matar vírus, ele não vai matar fungo, ele não vai acabar com sua tosse alérgica, não vai. O segundo tópico é a responsabilidade ao você tomar esse antibiótico. Então, você foi diagnosticado com uma infecção, o médico te prescreveu um antibiótico, você vai seguir exatamente o que o médico está te orientando. Então, 7 dias, você vai tomar os 7 dias exatamente nos horários em que ele te prescreveu. Você não deve tomar metade. Tem um resto de antibiótico que o meu filho usou, vou tomar. Jamais. Não faça isso. Não tome medicamentos que não foram prescritos para você. Não se automedique. Não pense assim, tô com essa tosse aqui, um antibiótico resolve. Não é você que decide isso. Definitivamente não é. O médico precisa te diagnosticar com uma infecção. E eu acho que o terceiro ponto é educação, orientação e fiscalização dos profissionais da saúde. A gente sabe que hoje em dia tem vários lugares que falam assim, te vendo aqui sem receita. Não, você é conhecido, te conheço já. Isso é gravíssimo. É gravíssimo um profissional da saúde fazer isso. Então, eu acho que fiscalização e punição para aqueles estabelecimentos que estão descumprindo a lei. A lei diz que você só pode tomar antibiótico mediante a prescrição médica, mediante a receita. Então, orientar profissionais da saúde que ainda não entenderam a gravidade do problema, educar a população, fiscalizar, punir, para que as pessoas entendam que existe um motivo. Não é que quem formulou essa lei está querendo ser chato com todo mundo, querendo implicar com as pessoas. Não é. Se você tem que tomar antibiótico apenas sob prescrição médica, existe um motivo para isso. É a resistência antimicrobiana. É o tamanho, é todo esse problema que a gente está discutindo aqui, o tamanho, a dimensão do problema global. Pessoas morrendo todos os dias porque os antibióticos não estão funcionando. Então, eu acho que educação, conscientização e fiscalização são 3 tópicos importantíssimos quando a gente trata desse problema. Na sua experiência como microbiologista, existem alguns micro-organismos mais preocupantes hoje. E como eles aprendem a resistir a esses antibióticos? E quais são eles? A respeito dos micro-organismos mais preocupantes, quando se trata de resistência antimicrobiana, eu sinto que existem... a gente precisa entender primeiro que tem a resistência adquirida, que é a bactéria que adquire aquela resistência através de plasmídios, enfim. E existe a resistência intrínseca, que é natural daquela espécie. Quando a gente fala de resistência adquirida, eu acho que são as bactérias que mais preocupam, assim, num hospital, preocupam os médicos, que estão tratando de pacientes imunossuprimidos, enfim. Eu acho que tem as 3 principais, que são Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii e Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa também. São bactérias que preocupam muito aqueles que estão ali na linha de frente, com pacientes que estão graves. São bactérias que resistem muito ao ambiente, então a Acinetobacter baumannii, ela não morre de qualquer forma, ela está ali na superfície metálica, nos materiais que são utilizados, é uma bactéria muito complicada, mas eu sinto que existem aquelas bactérias que elas estão ali quietinhas, mas que quando resistentes, quando elas adquirem uma resistência, elas ficam o incrível Hulk, porque elas já têm
resistência intrínseca a diversas classes, que são Proteus, Morganella morgani, Stenotrophomonas. Eu sinto que elas são quietinhas ali na delas, mas elas são extremamente perigosas, porque elas já têm uma resistência natural delas, a maioria das classes de antimicrobianos. A minha pesquisa no mestrado é a respeito de Morganella morgani, que é uma bactéria que é resistente a praticamente tudo. Ela é resistente a tudo. E aí a gente está tentando opções, entender um pouco mais sobre a bactéria, entender um pouco mais sobre a virulência dela, sobre o fitness dela, ou seja, a capacidade dela de sobreviver ao ambiente. São bactérias pouco faladas, pouco conhecidas, mas que também são muito perigosas. Então eu acho que tem essas 4, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Pseudomonas e Acinetobacter, que são muito preocupantes em ambiente hospitalar, por terem essa resistência adquirida e por esses genes eles serem trocados muito rapidamente, então várias ficam resistentes ao mesmo tempo, mas essas que ficam quietinhas também são muito perigosas. De que forma a integração do trabalho laboratorial e as ações de vigilância epidemiológica pode fortalecer as políticas públicas de controle à resistência antimicrobiana? Essa é uma excelente pergunta, eu consegui vivenciar as duas coisas. E eu acho que a atividade laboratorial ela é o pilar para um bom resultado, para a sobrevivência daquele paciente. A gente não está falando do nome do hospital, do nome do laboratório, a gente está falando da vida de uma pessoa. E eu acho que desde uma boa coleta, armazenamento da amostra, transporte da amostra, um bom plantio primário. Como eu disse, eu trabalhei num hospital, num laboratório que atendia um hospital de grande porte, então chegavam centenas de amostras para a gente todo dia e a gente precisou de automatização para acelerar a entrega desses resultados. Então a gente tinha o Vitek, que era um equipamento que identificava, que liberava para a gente o perfil de suscetibilidade dessa bactéria. Mas se tem uma coisa que eu aprendi dentro do laboratório é que máquina nenhuma, automatização nenhuma substitui um bom profissional, um bom microbiologista, que saiba pegar aquele resultado que a máquina liberou e interpretar, comparar. Isso faz sentido quando a gente olha para o aspecto da colônia, isso faz sentido quando a gente pensa no tipo de infecção que esse paciente teve. Então, é uma infecção urinária, é uma infecção de ferida pós-operatória, é uma infecção de sangue, é uma sepse, enfim. Nada substitui bom sangue. Então, eu acredito que a atividade laboratorial ela precisa ser impecável para que aquele paciente sobreviva, para que aquele paciente seja tratado da forma correta. E falando um pouco sobre a parte de epidemiologia, né, os dados epidemiológicos que a gente tem, como eu já disse anteriormente, eu acho que você entender a epidemiologia do seu estado, da sua região, os tipos de bactéria que mais aparecem, os tipos de resistência que mais aparecem, quais tipos de antimicrobiano que funcionam melhor para os pacientes daquele hospital, assim, quando a gente pensa numa visão olhada amplamente. Então, você olha de fora aqueles dados do hospital que você trabalha. Então, quais antimicrobianos funcionam melhor para as bactérias que aparecem nos pacientes desse hospital com mais frequência? E aí a gente olha também com um olhar global. Que tipo de infecção é mais comum na Europa? Porque lá o clima é assim assado, porque o clima aqui é assim assado. Então, a gente entender que os micro-organismos que são mais comuns naquele lugar dependem de vários fatores. Eu acho que a epidemiologia, a gente precisa pensar nela como essencial para entender melhor aqueles micro-organismos, aquela resistência, aquele tipo de problema que a gente enfrenta, encara. Então, a epidemiologia, ela me ensinou que a gente precisa de informação, a gente precisa de educação, a gente precisa de conscientização e dados robustos, dados concretos, dados confiáveis são essenciais para isso. Então, eu acho que é isso. E agora, para encerrar, qual mensagem você deixaria para os profissionais da saúde, para a população no geral, para a conscientização em relação à resistência antimicrobiana? Bom, eu acho que quando a gente fala de profissionais da saúde,
não me resta muito além de dizer: você não está sozinho. Nós somos uma equipe. A gente está tentando conter esse problema. Eu acho que só quem trabalha diretamente com isso, e eu estou falando de farmacêuticos, biomédicos, técnicos, médicos, enfermeiros, os pesquisadores que estão trabalhando assim, correndo contra o tempo, à procura de novos compostos que tenham ação antibacteriana, que compilam dados epidemiológicos. Vocês não estão sozinhos, somos um time. Só a gente vê a dimensão do problema, o tamanho do problema que a gente está enfrentando. E eu acho que um segundo conselho é: eduque, informe, explique. Se você é médico, se você é enfermeiro e tem contato direto com o paciente, se você tem uma drogaria, se você trabalha numa farmácia, explique que se aquele antimicrobiano ele é vendido sob receita médica, existe um motivo para isso. Se você não tem uma infecção bacteriana, você não deve tomar antibiótico. E para a população, eu acho que a única coisa que eu posso dizer é: se coloque no lugar do outro. Entenda que não é um problema só seu, é um problema de todo mundo, né? E se informe. O Google está aí para isso, o ChatGPT está aí para isso. Utilize essas ferramentas para se informar, para entender o problema, né? E eu queria agradecer quem me convidou para dar essa entrevista. Eu nunca tinha dado uma entrevista, estou me sentindo muito chique. Muito obrigada a todo mundo, muito obrigada a Gabriela, minha amiga, que me indicou. Estou aqui sempre que precisar, se precisarem de novas entrevistas ou se precisarem de ajuda em qualquer projeto, de colaboração, estamos aí. Muito obrigada. E assim chegamos ao final da nossa entrevista com a Ana Beatriz, que tem uma grande experiência no estudo da resistência antimicrobiana e das bactérias multiresistentes. Esperamos que esse bate-papo tenha sido informativo e tenha despertado ainda mais a atenção de vocês para esse tema tão relevante. Aproveitamos para convidar todos vocês a conhecerem mais sobre o nosso projeto nas redes sociais, no @BrasilMultiR. Vamos juntos ajudar a combater a resistência e espalhar a informação e conscientização.